Bom dia, sétima série A. Hoje nós vamos dar continuidade ao gênero que nós iniciamos na semana passada, né? O gênero poema. E antes de iniciar, eu quero relembrar com vocês aqui algo muito importante, né? Algo muito pertinente que você deve ter na sua cabecinha aí. Então vamos lá, para não ficar muito longo e você compreender melhor. Vamos lembrar aqui, né, a estrutura básica de um poema e do que ele precisa, né? Essa é a estrutura básica, lógico que vai ter variantes, mas essa é a básica, tá? Qual que é a estrutura básica do que um poema precisa? Ele precisa, você se lembra, de versos e estrofes, né? Mais uma vez, lembra, verso é cada linha. Estrofe é o conjunto de versos, ou seja, o conjunto de linhas. As estrofes elas vão vir separadas por um espaço, né? Obviamente. Então pode ter uma, duas linhas, espaço, né? Um espaço longo e depois a continuidade. Então lembra, o poema precisa de verso e estrofe. Verso é a linha, estrofe é o conjunto de linhas. Lembra, eu coloquei ela aqui, ó, a setinha apontando para a linha e aqui, ó, o colchete abarcando tudo, ok? Então, na cabecinha, verso, linha, estrofe, conjunto de versos, conjunto de linhas, ok? Vamos então às características, deixa eu mudar aqui para eu apontar para você, as características do poema, tá? Eu não falei isso na aula passada, então atenção que é informação extra, lembrando que eu sempre sugiro que você faça anotações. Então, quais são as características, como um poema ele pode, né, o que ele pode apresentar ali, além de verso, né, e estrofe? Primeiro, os versos eles são classificados, tá? Como é que um poema é classificado de acordo com o verso? Ó, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tenho 4 classificações de versos, ou seja, das linhas do poema. Eu tenho versos, eu tenho linhas que são chamadas de regulares, que são linhas que vão possuir métrica e rima. Eu ainda não te falei o que é métrica, mas eu já te falei o que é rima. E eu não vou te falar do que é métrica hoje, pois, né, é um assunto mais delicado e eu vou falar só no futuro próximo. Mas rima você sabe o que é. Rima é quando uma palavra tem um som que rima com a outra, né? Por exemplo, casa, nada, né? Eu dei até exemplos de um poema na aula passada e vou dar novamente. Mas aqui é só para você saber que eu tenho versos, né, regulares, eu também tenho versos brancos, eu tenho versos livres, né? E eu tenho essa observação aqui. O que são os versos brancos? São aqueles poemas que têm versos com métrica, mas sem rima. E os livres são aqueles, como o próprio nome já diz, né? Livre. Ele não tem nem métrica e nem rima. Sugiro que você anote, ok? A observação aqui, ó, que métrica é a medida do verso. Mas eu vou explicar no futuro próximo, não se preocupe com isso agora. Agora é para que você saiba o que cada um é. Eu tenho versos, mais uma vez, regulares, brancos e livres, ok? Vamos então agora, olha só, as estrofes. O que é uma estrofe? Um conjunto de versos, ou seja, um conjunto de linhas. A classificação das estrofes é maior porque eu posso ter poemas com diferentes quantidades de estrofes. Então, se eu pego lá um poema com duas estrofes, né? Ou perdão, um poema de 2 versos, né? Eu pego lá, tem uma estrofe e naquela estrofe eu só tenho 2 linhas. Deixa eu desenhar aqui para você, talvez assim fique mais claro porque eu fico vendo na minha cabeça aqui e para você é diferente. Então eu tenho um poema aqui, né? Aqui, ó, bonitinho, o cara escreveu, tal. Aí tem um espaço aqui, né? E ele escreveu aqui agora mais 3 linhas. Ele deu mais um espaço aqui, escreveu mais, vamos colocar aqui mais 4 linhas. Então esse aqui é o meu poema, né? Eu preferi aqui, ó. Então, ó, eu tenho aqui, ó, um poema, 2 linhas, né? Então 2 versos e uma estrofe. Por que eu sei que é uma estrofe? Porque eu escrevi 2 linhas, dei um espação para escrever o próximo. Aí eu tenho esse segundo estrofe aqui, ó. Quantas linhas tem nessa segunda estrofe aqui? 1, 2, 3, não é? Então eu tenho o primeiro com 2 linhas, 2 estrofes, e o segundo com 3 linhas, ou seja, 3 estrofes. A minha terceira estrofe aqui, ó, quantas linhas ela tem, né? Ela tem 4 linhas, ó. 1, 2, 3, 4. 4 linhas, 4 versos. Essa estrofe aqui é uma estrofe de quantos versos? 4 versos, não é? Então note, 2, 3, 4. Olha só,
classificação das estrofes. Quando eu pego uma estrofe que tem 2 versos, essa minha primeira estrofe tem quantos versos? 2. Ela é chamada de quê? Dístico, não é? Se eu pego uma estrofe de 3, olha só, o nosso aqui tem a segunda estrofe é de quantos versos? 3 versos. Essa estrofe de 3 versos ela é chamada de quê? Terceto. E se eu tenho uma estrofe com 4 versos, como é a nossa terceira estrofe aqui, ela é chamada, estrofe de 4 versos é chamada de quê? Quarteto ou quadra. E assim por diante, tá? E assim por diante. 5, 6, 7, 8, até chegar no 10, tá? Isso aí, como eu te disse, quem escreve, escreve com a quantidade de versos e estrofes que ele quer escrever. Nós só classificamos, ok? Mais uma vez, sugiro que você anote. Então, essa é a classificação dos versos e das estrofes. Não é difícil. Se você tem anotado no seu caderno, você vê lá, vai analisar, só contar as linhas e você vai descobrir o nome delas. Correto? Continuando, então, eu tenho tipos de poema. Quais são os meus tipos de poema? Tá? Eu tenho o número 1 aqui, que é o poema épico ou narrativo. Você se lembra que narração é o ato de contar uma história, né? Então, o poema épico ou narrativo, ele vai ser o quê? Uma contação de história, né? Ele vai ser bem característico, vai ter uma história com começo, meio e fim. Segundo, eu tenho um poema dramático, como o próprio nome já diz, né? Uma característica bem comum dele é que não apresenta voz de narrador. E você se lembra, na aula passada eu já falei o que é narrador, no final eu vou falar mais uma vez para você, tá bom? Por que o poema dramático não apresenta a voz de narrador? Porque a história se desenrola a partir dos personagens. Não é aquele poema em que a personagem fala, né? Oh, meu amor, aquela coisa geralmente relacionada ao amor, né? E o terceiro, o poema lírico, o acento aqui, lírico, né? É o poema em que manifesta ideias, emoções ou desejos. Claro, os outros 2 poemas podem manifestar? Podem, mas olha só, o poema lírico ele não apresenta característica do gênero dramático e nem conta uma história. Então o poema lírico ele é muito diferente dos outros no sentido de que vai ter muita emoção, muito desejo e não é contando uma história de alguém, minha amada que eu amei há um mês atrás. Não. Ele só vai ter emoção e desejo. Ele não vai apresentar característica de drama e nem característica do épico narrativo, né? Não vai contar história. Lembra, narrar é contar história, ok? São meus 3 tipos de poema. Vamos ao último, então, como eu disse para você, os narradores. Espero que você esteja anotando, né? E eu disse para você que eu tenho o quê? Eu tenho 3 narradores. Falei na aula passada, falo uma vez mais, repito, anote. E são meus 3 narradores. O narrador observador, como o próprio nome já diz, ele observa. Eu tenho o narrador personagem, como o próprio nome já diz, ele é uma personagem. E eu tenho o narrador onisciente, como o próprio nome já diz, onisciente, ele vê tudo, ele participa de tudo, ele está em tudo. Mas vamos lá, um por um. Quem é o narrador observador? É aquele que, apenas olha os fatos. Ele não participa da história. Ou seja, ele conta a história sem participação nenhuma, né? Ele é um narrador observador, né? Ele é terceira pessoa, ele fica lá de boas, só contando. Lembrando que eu pedi para você anotar o quadro dos pronomes pessoais. Caso você não se lembre o que é a terceira, primeira, segunda pessoa, volte no seu caderno no quadro dos pronomes e procure lá quem é a terceira pessoa. Não falarei, tá? Segundo, narrador personagem. Quem que é? É aquele que participa da história, como o próprio nome já diz. Ele é personagem. Olha só, a sua fala é na primeira pessoa. Então, se ele fala em primeira pessoa, do singular, ele também participa da história. Ele é narrador e ao mesmo tempo ele é personagem. E por fim, o narrador onisciente. Quem que é o narrador onisciente? É aquele que conhece toda a trama, ele sabe da história, ele sabe quem vai morrer, quem vai viver. Ele conhece os personagens e só que ele narra na terceira pessoa, tá bom? Ele sabe de tudo, narra na terceira pessoa. De vez em quando ele pode aparecer se intrometendo na história ali, né, em primeira pessoa, ou ele, né, de vez em quando ele dá um pitaquinho, por exemplo.
É tipo aquele cara que dá spoiler de filme. Ele sabe todo o filme, ele narra o filme pra você. Tem gente que narra sem dar spoiler e tem gente que dá spoiler do filme, não é chato? Esse é o narrador onisciente, ele sabe de tudo, ele sabe quem vai morrer, quem vai viver, ele conhece os personagens e de vez em quando ele intromete ali e deixa uma pista, né? Ele se escreve em terceira pessoa e em primeira pessoa ao mesmo tempo, ok? Observador só vê, não participa, personagem só participa e onisciente é os dois, ele observa e participa, ok? Espero que tenha ficado claro. Eu sei que é muita coisa para você absorver, por isso eu sempre digo: assista o vídeo 2 vezes, tá? É o momento de aula, eu dou tempo suficiente para você assistir, então assista 2 vezes, ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição, como sempre. Um abraço e até a próxima.